A paz do Senhor, irmãos, que bênção. Vamos continuar aqui o estudo hoje de 1 Crônicas, o capítulo hoje é o 14, né? Acordo entre Davi e Irão. Irmãos, já comentamos isso alguns meses atrás, mas em Crônicas nós tivemos uma repetição, né? De assuntos e alguns assuntos, irmãos, que já foram falados lá em Reis, em Segunda Reis, em Primeira Reis, aqui com mais detalhes, né? E Deus sempre tem algo novo, no mesmo texto conhecido nosso, para nos mostrar e nos ensinar e direcionar todo dia, amém? 1 Crônicas, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado ser rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Irmão, que benção é quando alguém entende, irmãos, que o abençoar, o dar a vitória, quando há humildade no meu e no seu coração, há um comprometimento, há um temor nosso para com Deus, vem do Senhor. O querer ou efetuar. A Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Deus fazer algo que da obra dele, dá crescimento, dá vitória, operar sinais e maravilhas, os sinais onde acompanham aqueles que creem, diz a palavra, e você entender isso e reconhecer que a glória é de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, aleluia. Versículo 3, 4, 5, 6 e 7, aqui vai dizer assim, ó: os filhos de Davi. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogã, Nefeg, Jafia, Elisama, Bealiada, Elifelete. Né, irmãos? Se você vai ver que há uma orientação de Deus, né, na sua palavra, lá em Deuteronômio capítulo 17, ele é o capítulo inteiro para nós aprendermos, né? Quanto mais lemos, aprendemos que o rei de Israel, né? Ali, os reis de Israel que vieram ter, né? Morria o rei, vinha o primogênito, não poderiam, irmãos, ter muitas mulheres. A vontade de Deus, irmãos, expressa na palavra, está lá em Gênesis, o Adão e Eva, um casal. Havia uma permissão de Deus na lei, se o homem quisesse ter mais mulheres, né, irmãos, ele tinha que tratar tanto a esposa como as concubinas, né, que ele viesse a casar com elas da mesma forma, tanto maritalmente, né, que você está entendendo o que eu estou dizendo, como marido e mulher, na sua intimidade, como também, irmãos, na parte financeira, na atenção, em tudo. Então, havia uma permissão de Deus. Davi teve mais mulheres. A gente já falou isso aqui no capítulo 1, Davi teve 7 esposas, fora as muitas concubinas, né, irmãos? E muitos filhos, né? Permissão. Hoje não tem isso não, irmãos. Hoje o homem casa com uma mulher só. E a gente vê na palavra que isso é bíblico, né? Louvado seja Deus. Versículo 8. Vitória sobre os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiam em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale de Refaíns. 10. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Irmãos, quantas coisas nós aprendemos com Davi, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é Davi tudo ir perguntar para Deus primeiro, irmãos. Se ele poderia fazer ou não fazer. Tem muita gente que fala assim: hoje não precisa disso, Deus já dá sabedoria para a gente resolver. Não, irmãos, Deus, ele quer uma intimidade, um relacionamento, quer um diálogo, uma comunhão de minha e sua com ele. Deus quer que você dependa dele, quer ouvir a sua voz, aleluia, para você ser direcionado, abençoado em toda a área da sua vida. Que lição maravilhosa de Davi, nós aprendemos isso e aplicarmos isso na nossa vida, né? Aleluia. O versículo aqui agora é o 11. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu e disse: por minha mão,
Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Deixaram ali os seus deuses e ordenou Davi que os queimasse a fogo. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. Tomou Davi a consultar a Deus e disse: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. Há de ser que, ouvindo um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairá a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os filisteus. Os irmãos vê aqui que é interessante isso aqui, irmãos. Cada vez que Davi ia falar com Deus para dar uma direção para ser a batalha, não era todas as vezes que Deus mandava ir da mesma maneira. Irmãos, nós, toda vez que vamos fazer algo para o Senhor, irmãos, na sua obra, no dia a dia, seja dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para sua filha, uma decisão, algo, Deus vai te dar uma direção nova, irmãos. Porque Deus não é Deus de coisas velhas, de ficar sendo repetitivo. Deus é um Deus de coisas novas, de bênçãos novas, de vitórias novas, de lutas novas, mas de estar junto com você e de experiências novas. Aprenda isso com Deus, irmãos. É na prática, não é na teoria. Versículo aqui, 16, 17, fala assim: fez Davi como Deus lhe ordenara e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. 17. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Irmãos, você vê que quando Davi aqui, que é o exemplo para nós hoje, né, usado pelo Espírito Santo, ouvimos a voz de Deus, irmãos, somos bem-sucedidos. Ah, mas eu ouvi a voz de Deus e estou passando uma situação adversa. Mas ele já prometeu, garantiu a vitória. Ele vai te dar vitória, ele vai mudar o quadro, ele vai tirar você da situação, porque ele falou, a palavra dele falou. E ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Irmão, creia. Vá para cima, não pare, trabalhe. Muita gente hoje não está sendo abençoada porque está parado. Não quer fazer o que Deus está mandando. Sabe que tem que fazer, sabe que tem que obedecer, sabe que não pode parar e parou. Pare de ficar parado e hoje comece a se mover. Fala: Deus, eis-me aqui, deixe Deus te usar e a vitória é certa no nome de Jesus. Irmãos, capítulo 14 de 1 Crônicas aqui encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixa aí o joinha, o like, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.